Oi, gente, me chamo Rafaela. Aqui no canal, gente, eu compartilho vlogs do dia a dia, vlogs de dona de casa. Mas hoje o vídeo não é sobre isso, tá? Não é rotina, não tem nada a ver com o lar. Então, se você se chamou a atenção, né, a capa e o título, como eu coloquei aí, é maternidade, né, que eu também gravo alguns conteúdozinhos também no meio das rotinas do lar. Eu também gosto de estar gravando essas partes, essas vivências, né, da maternidade. Então eu tenho um playlist aí sobre vários assuntos aí da maternidade. E hoje é um videozinho também sobre maternidade, que como vocês viram aí do título, é gravidez com mioma e também após 35 anos. Então eu venho aqui conversar, dar meu testemunho também de como tá sendo tudo isso, como tá sendo o pré-natal, como é que tá sendo o segundo semestre, que eu já tô no segundo semestre, gente. Então, assim, é uma conversa, tá? Porque procurei vários vídeos aqui na internet sobre esses assuntos, né? Sobre maternidade depois dos 35, que a gente sabe que já é mais pouquinho, né? A gente tem que ter mais atenção. Então, assim, como eu vi poucos vídeos, gente, eu queria passar, sabe, a minha experiência aqui, como é que tá sendo, para outras mulheres que estejam na mesma situação que eu, porque eu achei muito vago, tá? Achei muito poucos conteúdos aqui na internet. Então, assim, tudo que eu vou falar agora, gente, é sobre mim, né? Sobre a minha vivência, então sobre a minha experiência. O que eu fiz também para poder conseguir, né, essa gravidez é o meu ponto de vista, gente. O que eu fiz para conseguir uma gravidez com todo essas características, né, que é mioma, que já dificulta e que é uma gravidez após 35 anos. Então seja bem-vinda aqui a esse assunto, aqui ao canal, e não esquece, gente, de deixar aí a sua curtida, compartilha se for interessante o vídeo e também deixa seu comentário sobre o que você achou. Assim, logo de início eu vou falar pra você que eu posso me atrapalhar com as palavras, gente, que eu nem sei me expressar muito bem, não tenho uma oratória muito boa, não sei falar muito bem, porém, eu senti que eu tinha que passar, sabe, que eu tinha que fazer esse vídeo pra... sei, gente, não sei se ajudar algumas outras mulheres que estejam na mesma situação. A minha intenção é essa, né? Não sei se o que eu fiz vai servir pra outra, mas sabe, muito já tá com um tempão que Deus tocou assim no meu coração pra eu poder fazer esse vídeo. E eu ficava adiando e ficava também com receio, com medo, sabe, de falar, não sei, gente. Mas enfim, bora começar aqui o vídeo. Então, gente, me chamo Rafaela, como eu falei pra vocês, tô com 36 anos e a minha primeira gravidez, gente, já foi tardia. Tava com 32 anos, tá? A minha intenção era engravidar com os 30 anos. Mas veio muita coisa na minha cabeça que fui adiando. Veio a questão do financeiro, mas principalmente não foi nem o financeiro, principalmente foi o medo de deixar o meu filho nesse mundo de pessoas ruins, de violência. Então, tanto eu como meu esposo, a gente foi adiando por isso, por medo. Então a gente passou 8, se eu não me engano, 8 anos para ter o nosso primeiro filho. Hoje a gente tá com um filhinho de 2 anos e 9 meses, João Lucas, né? E eu estou gestante do meu segundo filhinho, estou com 6 meses. Então, assim, primeiro foi com 32, já tardio, fui adiando, minha intenção era ter os 30, mas veio essas coisas e eu acabei tendo aos 32. E o primeiro, eu queria ter, a primeira gestação, queria ter só ele, mas quando você é mãe, quando você conhece a maternidade, quando Deus te faz conhecer todo esse mundo incrível,
apesar das dificuldades, né, gente, desperta para você ter outro filho. Assim, em mim despertou isso, coisas que eu não tinha. E também a questão de não deixar ele só, de não ser filho único, não ter um irmão para poder contar, né? Porque é tão bom. A gente briga, né? Eu tenho 2 irmãos no casal, a gente briga e tudo, mas a gente se ajuda muito. Quando um precisa, sempre o outro tá ali para ajudar. Então, eu quero que meu filho tenha isso também. Então, por isso veio a vontade de ter o segundo filho. E porque também, né, ter com os 36 anos. Porque foi, gente, o período que eu queria que o João completasse os 3 anos dele. Na verdade, eu não queria nem ter esse ano, eu queria ter no comecinho de janeiro do próximo ano. Mas Deus faz assim uma reviravolta na sua vida, que os planos dele, né, a gente não entende de início, mas tudo tem um porquê e um porém, né? Então, veio que aconteceu essa gravidez, como eu já até relatei no vídeo anterior, que foi uma gravidez tomando também pílula no dia seguinte e com mioma, como eu coloquei aí pra vocês no título do vídeo. Então, assim, veio, né, o primeiro filho aos 32 e com uma situação de um mioma. E, gente, era um mioma de aproximadamente 10 centímetros. Aproximadamente 10 centímetros, gente, equivale o quê? Tamanho de uma laranja, né? Então, era bem grande. O médico surpreendeu como que eu consegui engravidar com um mioma daquele tamanho. E ele é o subseroso, né? Ele tá por fora do útero. Mas ele ainda fica na parede do útero, né? Não fica assim solto. Ele tá na parede, o subseroso. Me corrija se eu tiver errado. Ele não tá dentro do útero, né? Menos arriscado, né? Então, engravidei dessa forma. E foi uma gravidez que teve algumas coisinhas, sim, por conta do mioma. Eu tenho relato também explicando, tá? Sobre como foi essa gestação com mioma, tá? Então, se você quiser mais detalhado, você vai lá na playlist que você vai ter esse assunto pra você que se interessa, pra você que tá na mesma situação. Então, tive João, ele nasceu pélvico, aquele bebê sentadinho. Isso é uma situação por conta do mioma. Ele não conseguia fazer o giro porque ele batia no mioma e voltava. Então, acabou sendo um parto pélvico, né? Cesárea pélvica. E no decorrer da amamentação, o médico me falou que o meu mioma ia reduzir. E eu fiquei amamentando, né, para depois, quando o João completasse mais de 2 anos, eu tirar ele e começar um tratamento, que eu não queria fazer o tratamento, começa que a maioria que eu saiba é com anticoncepcional e tá amamentando e tomando anticoncepcional pra... Não sei, gente, pra mim eu não queria passar, eu queria que fosse totalmente natural o meu alimento pra ele. Então, eu não queria que nada interferisse. Então, eu esperei passar e também com fé do que o médico me falou, que ia reduzir. Então, pra mim, na minha cabeça aí era zoom total, que era mais de 2 anos de amamentação. Aí, esse ano veio a gravidez. E ano passado, em dezembro de 2023, eu fiz uma ultrassom transvaginal e o mioma, gente, tinha reduzido. Ele tava 4 ponto e alguma coisa, nem 5 não tava. Então, assim, realmente aconteceu, né? O médico falou que na amamentação ele iria reduzir. E assim, a explicação eu não sei. Eu sei que eu passei somente 8 meses sem o período menstrual, né, na amamentação. Dizem que o sangue também vai alimentando o mioma. E durante a amamentação, como você não menstrua, né, então acaba aqui reduzindo por conta disso. Não sei se procede.
Porém, 4 ponto alguma coisa, o meu mioma, estava no momento que até dezembro, né? Então eu descobri a gravidez, aí tirei João da mama. Eu descobri a gravidez em abril, foi em abril. Então, tirei João, né, da mama para poder me dedicar ao bebê, né, pra, não sei se tem algum problema. Então, mas mesmo assim, eu tirei, gente, e fiz a primeira ultrassom e não deu pra ver o sexo do bebê até o momento, então, né, por isso que eu não falei de menino ou menina aqui. E ele aumentou um pouco, gente. Agora ele tá com 5 centímetros. Aumentou algumas, não chegou a 1 centímetro, né, porque ele tava 4 ponto pouco, 4 ponto alguma coisa. Então, aumentou um pouquinho, tá? Então, por outro, essa gravidez já aumentou, gente, tá? Então, assim, explicando resumidamente, né, sobre o porquê dessa gravidez tardia e o que agora, assim, antes de chegar a explicar pra vocês o que eu tô sentindo, se tô com algum sintoma referente tanto ao mioma como a questão da idade, eu também vou falar pra vocês algumas coisinhas que eu fiz, que eu achei relevante. Eu gosto muito, gente, de assistir vídeos sobre isso, né? Sobre maternidade após os 35 e sobre a alimentação, né? O que a gente faz para poder ter uma gravidez saudável, tanto pelo fato do mioma, como também pelo fato da idade. Então, gente, primeiramente, eu sempre tive uma vida regrada, né? Assim, eu nunca fui de comer muita coisa, assim, eu tive uma alimentação boa, nunca fui de... Claro que eu não sou perfeitinha assim na alimentação, mas eu sempre busquei me alimentar bem, essas coisas industrializadas eu mal como, e eu sempre pratiquei atividade física, academia, e depois passei, agora já tá com um bom tempinho, mas eu fazia depois da malhação, como eu não tava mais podendo fazer, eu caminhava e corria todo dia, então eu sempre fui de me exercitar, e porque o que eu vi nos vídeos, isso conta muito a sua vida, a sua vida, o que você faz, tá? Então eu nunca fui de beber, bebia praticamente assim na minha adolescência, mais por questão de amizade, né, e festas, então não era aquela coisa de de vestir a cara, não, bebia só mesmo quando ia em festas, e não fui de fumar, nunca fui de fumar, nunca fui de beber, então tinha esse bônus, né, digamos assim, pelos vídeos que eu li, mas assim, que eu vi. Mas só ressaltando aqui, como eu sempre gosto de colocar, primeiramente é Deus, né? Se você quer e se você acredita nele, mesmo que você não tenha feito as coisas, como eu tô falando, essas coisas de vida saudável, mas a partir do momento que você entrega nas mãos dele, você quer o milagre, você corre atrás do seu milagre, claro que isso vai acontecer, né? Isso é um conjunto, né, que eu tô falando aqui pra vocês, que é algo que eu fiz. E outra coisa também que eu fiz foi em 2018, eu deixei de tomar anticoncepcional, porque o anticoncepcional já não estava me fazendo bem, eu estava tendo muita enxaqueca e estava sentindo um formigamento nas pernas e como se ficasse uma queimação, então aquilo ali eu já fiquei com medo de ser uma trombose, algo do tipo, e eu suspendi, e também por questão de já pensar no futuro. Na minha cabeça, eu achava que se eu tomasse o anticoncepcional por muito tempo, quando eu quisesse me engravidar, isso ia dificultar, tá? Então, assim, eu vi vídeos, eu vou tentar procurar os vídeos que eu assisti, tá? Se eu conseguir, para que vocês assistam profissionais falando sobre isso
para vocês terem uma noção melhor, porque claro que eu não vou saber, né, explicar direitinho, porque eu não sou nem uma profissional, mas tem muitos vídeos falando, umas falam que não, outros falam que sim, mas enfim, por via das dúvidas, eu deixei de tomar anticoncepcional. Por quê? Você toma um anticoncepcional para você evitar uma gravidez. Então, se eu continuasse tomando, o que aquele remédio tá ali fazendo no meu útero? Pra mim, eu acho, na minha cabeça estava criando algo lá, uma massa, sabe? Que ao longo do tempo vai acumulando e vou se impedir, entendeu? Não sei se realmente procede, mas eu deixei de tomar anticoncepcional em 2018 e quando foi e ao longo desse 2019 eu comecei também a fazer a suplementação do ácido fólico. Eu fazia a suplementação do ácido fólico também por conta eu não estava com a intenção ainda assim de ter, né, o filho, mas eu já tomei o ácido fólico já assim pensando, né, que para poder ajudar. Então eu via os vídeos, muitos vídeos falando sobre a suplementação do ácido fólico, né, que é a B9, se eu não me engano, a vitamina B9 na fertilidade, que ajuda na fertilidade. Então, desde 2019 eu comecei a tomar o ácido fólico. E quando foi uns 3 meses antes de eu engravidar do meu primeiro filho, eu estava fazendo a suplementação do ácido fólico, estava fazendo suplementação de vitaminas e minerais, que a B9, a B12 também parece que é muito importante, e estava tomando então era um suplemento, né, que vem várias vitaminas. Então eu estava fazendo essa suplementação antes de engravidar. Aí o que aconteceu? Eu estava com mioma na primeira gestação e tinha tomado a pílula do dia seguinte, que é a mesma coisa que aconteceu agora, gente. Estava tomando a pílula do dia seguinte e assim não era período fértil e mesmo assim eu engravidei. E agora, na minha segunda gestação, aconteceu a mesma coisa. Eu estava suplementando com o ferro, porque eu estava com anemia, né? Por conta do mioma, a minha menstruação vem bastante. Então a gente acaba perdendo sangue, acaba vindo uma anemia. Até aconteceu na minha primeira gravidez. Então eu estava suplementando com o ácido fólico, com o ferro e minerais e sais minerais, AK2, cálcio. Então eu tava fazendo assim, isso, gente, por conta própria, tá? Porque assim, eu não tenho condição de procurar um médico, assim, um nutricionista, né, pra poder me orientar sobre isso. Então eu tô assistindo vídeos e ia procurando essas coisinhas, isso que precisava, né? Então eu fui fazendo isso uns 2 meses antes de engravidar. Aí eu tomei a pílula do dia seguinte, também não era período fértil, ainda tava com mioma e aconteceu da mesma forma, gente. Eu engravidei novamente. Então, de acordo com o que eu fui vendo, tem, né, o ácido fólico tem a ver com a fertilidade. Então, gente, e junto com você tem que preparar. Os vídeos falam, os especialistas, os médicos falam que você tem que se preparar antes de engravidar. Você tem que fazer uma suplementação Então, gente, voltando aqui, eu tive que parar um pouquinho, mas estava falando, né, da suplementação que eu vi os médicos falando que você tem que preparar, né, o seu corpo antes para poder você gestacionar. Então, e depois você também vai fazendo a suplementação do ácido fólico, né, durante os 3 primeiros meses para formar o tubo neural, né, da criança. E nisso você tomando os 3 primeiros meses antes de você engravidar, isso já vai formar, né, já vai ajudar para formar o tubo neural do bebê.
E outro vídeo que eu também achei bem interessante, espero que até eu encontre, é um vídeo que ele é bastante antigo, de não sei se 10 anos atrás, não sei, bastante antigo, um médico falando que não é só a mulher que tem que fazer a suplementação do ácido fólico, o homem também tem que estar fazendo durante as tentativas, né? Então, assim, durante os 3 primeiros meses tem que ter um preparo tanto do homem, não só da mulher, né? Não só para jogar essa responsabilidade toda em cima da mulher. E eu acho que realmente procede, tá? Então, eu acho que é bem interessante. Vou ver se eu encontro esse vídeo para poder estar falando para vocês, tá? Ou para deixar aqui na descrição para vocês darem uma olhada nos vídeos que eu assisti. Então, e outra, o médico também fala que você tem que tomar o metilfolato, né, que é a forma, porque o ácido fólico, ele é a forma sintética, então tem pessoas que não vão absorver, o organismo não vai absorver o ácido fólico, então é melhor você tomar o metilfolato, que ele é a forma mais natural, não sei se assim se fala, mas ela é a forma que pode, o seu organismo não vai rejeitar, ele vai conseguir absorver. Então, o metilfolato é a melhor opção, tá? Que é o ácido fólico também, é a mesma coisa. Então, isso foi algumas coisas que eu fiz e que eu pesquisando eu vi que tem a ver, sim, com a fertilidade, né? Então, assim, eu com esse caso de mioma e após 36 e ainda tinha tomado, após os 35 e ainda tinha tomado a pílula do dia seguinte e engravidar, gente, então eu creio que seja também por isso e primeiramente, né, porque Deus permitiu que assim fosse e eu queria compartilhar assim com vocês, né, para as mamães, para as tentantes, que façam isso também, né, se cuidem também. Primeiramente você entregar nas mãos de Deus, acreditar que você vai conseguir, que você vai estar com o seu milagre. E hoje eu estou com 6 meses da minha segunda gestação com mioma e após 35 e o médico do posto não classificou uma gravidez de risco. A minha gravidez está sendo acompanhada normal, pré-natal normal e no momento não tenho, graças a Deus, não tenho sangramento por conta do mioma, não tenho e também não tenho dores. A única coisa que está me incomodando é a questão das dores nas costas, que assim, desde o início da gravidez eu venho sentindo bastante dor nas costas, mas acredito que isso não seja em relação ao mioma. E sim, eu acho que por conta da anestesia, algo do tipo, mas enfim, eu tô sentindo bastante dores nas costas e aquela sensação das costelas, sabe? Aquela que fico sem ar, acho que até vocês perceberam aí que às vezes eu tô sem ar pra falar. E tive uma infecção urinária. Então, esses são os sintomas do primeiro semestre e agora indo para o segundo semestre, o que está acontecendo com essa gestação após 35 e com mioma, gente. Então, para Deus nada é impossível, né? Tô aqui, a prova viva, como eu sempre falo, para poder relatar para vocês que se você quer a sua bênção, se cuidem, peça a Deus primeiramente que vai dar tudo certo em nome de Jesus, né? Eu já tô com a minha segunda bênção, com a mesma situação e essa segunda gestação ainda é um pouco mais delicada porque eu tô com meus 36 anos, né? Então eu venho tomando cuidado em relação à alimentação, né? O que eu venho comendo e a suplementação que eu vou fazer por toda a gestação e também na amamentação. E quero até fazer também um vídeo sobre o suplemento que eu tô usando agora nessa gestação. Então, gente, eu espero que esse vídeo seja relevante para você, que eu tenha lhe ajudado de alguma forma. Se ficou alguma dúvida, pode me perguntar nos comentários e se
Me desculpa se eu não expliquei muito bem, se eu não falei muito bem, mas a minha intenção aqui é ajudar de alguma forma. Então, fiquem todos com Deus. Que Deus abençoe o seu útero, mãezinha que tá aí pintando, as tentantes, as que já estão gravidinhas, que estão com mioma, e entregue nas mãos de Deus. Peça a Ele que dê uma boa gestação e um bom parto. Peça a Ele para você, e é o que eu desejo também para você, eu desejo também para mim. É isso, minha gente. Muito obrigada por assistir e até os próximos vídeos. E também não deixe de curtir aqui, de acompanhar aqui o canal, que eu também gravo as minhas rotinas do dia a dia. Tchau!